Todo mundo aqui porque chegou a hora, 11 horas e 30 minutinhos. Eu quero falar agora de um caso de grande repercussão. Uma repercussão enorme, não só na cidade de Limeira, mas também em toda a região. Campinas, Piracicaba, Hortolândia, Araraquara, Ribeirão Preto, porque preocupa nós que somos pais. Renan, o que é que você vai dizer agora? Calma. Os pais de um menino de 5 anos registraram uma denúncia contra a Santa Casa da cidade de Limeira, depois de uma criança, presta atenção agora, depois de uma criança ter vomitado uma gaze. O material, gente, teria sido esquecido no corpo da criança após o menino passar por uma cirurgia no nariz. Mas que cirurgia é essa? Vem comigo, porque a Ana Paula Rosa vai trazer todos os detalhes dessa ocorrência. Na tela, vai! Patrícia Silva Godoy, a mãe do pequeno Gustavo, de 5 anos, passou por um susto na cidade de Limeira. Levou o pequeno para uma cirurgia simples, retirada de adenoide e das amígdalas. Mas ao voltar para casa, o garoto não passou muito bem. Ela chegou a voltar no hospital, mas não teve o resultado necessário. Foi dito, inclusive, que o garoto estava com manha. Ele, então, expeliu na sua casa uma coisa que a família não imaginava: a gaze usada na cirurgia. Nós vamos conversar com a Patrícia para entender melhor esse assunto. O que aconteceu de fato? Como que foi viver essa situação? Foi uma experiência única, né? No dia 20, o Gustavo foi fazer uma cirurgia das amígdalas e do adenoide. É uma cirurgia simples, rápida, e a recuperação também rápida, né, por ser criança. Ele internou, saiu do centro cirúrgico às 11 e 3 horas a gente recebeu alta, fomos para casa. A médica falou que era o normal da febre durante os 3 primeiros dias, que era para dar um antibiótico certinho, fiz todos os procedimentos que ela pediu. E no 6º dia o Gustavo começou a reclamar muito de dor. Não sabia me dizer aonde doía. Na noite o Gustavo não dormiu, só chorava e reclamava muito, tá doendo, tá doendo. Daí mediquei ele e no próximo dia a gente tinha retorno com o médico dele. Chegou lá, o médico avaliou tudo e falou que o Gustavo, a recuperação estava bem, tirou o tampão do nariz dele. Falou que a garganta estava secando certinho, tudo, que na próxima quarta ele já poderia ir para a escola, que ele estava bem. Questionei ele do odor, porque o Gustavo estava com um cheiro que você não conseguia ficar perto dele. Um fedor que ele estava. E só respirava pela boca, né? Estava com o nariz trancado ainda. Aí chegamos em casa, como ele falou que o Gustavo poderia ser um pouco de manha do Gustavo, de não querer comer, porque era simples a cirurgia, 3, 4 dias a criança já estava pulando e já era 7 dias. E o Gustavo não reagiu bem, não era normal o Gustavo daquele jeito. E chegou em casa, eu fiz para ele a refeição dele, dei para ele a refeição, até forcei um pouquinho. Quando eu fui levar o prato de comida dele na pia da cozinha, que eu voltei, que eu olhei para trás, eu ouvi um barulho, o Gustavo estava pedindo socorro, sabe, erguendo o braço para tentar respirar. E não conseguia falar, e não conseguia respirar, a voz também não saía. E aí a minha primeira reação foi pegar ele no colo e comecei a apertar a barriga dele, porque na minha mente ele estava tentando cuspir um catarro, alguma coisa sujeira da cirurgia. Jamais imaginaria que se tratava de uma gaze. Não, nunca passou na minha mente. A minha mente era que ele estava tentando colocar o catarro para fora e estava engasgado por causa da garganta. Aí na hora que ele, com umas 3 tentativas, ele conseguiu cuspir, vomitar. Saiu, no mesmo jeito que saiu, o fedor da boca deles caiu na pia. Aí terminei de limpar ele, coloquei ele no sofá e meu marido foi abrir o objeto, né? Que nós não sabíamos o que era, pegou uma luva e começou a abrir. Aí no que ele abriu era uma gases que estava de dentro do Gustavo, saiu para fora e nisso saiu o fedor que estava na boca dele, que realmente era da gases, não da cirurgia dele. Aí vocês resolveram procurar a polícia e registrar um boletim de ocorrência. Aí eu fui procurar porque eu levei ele de novo lá na Santa Casa, ela fez o raio-x para ver se tinha ficado alguma coisa, realmente não tinha ficado. E chegando lá na Santa Casa, ninguém deu um parecer pra gente. Todo mundo sabia o que era o caso do Gustavo, o que o Gustavo tinha feito, porque eu cheguei falando
Assistente social também sabia do que se tratava. Ninguém chegou lá, ninguém foi conversar comigo ou com o pai dele, ou até mesmo com ele, ver como ele estava. Ninguém fez isso. A única que colocou a mão nele foi a médica plantonista, porque ela tinha que avaliar ele, né? Mas de último caso, só ela colocou a mão e eu me senti, sei lá, uma negligência, um descaso com a gente ontem, eu resolvi fazer o boletim de ocorrência. E agora vocês esperam uma manifestação por parte do hospital, do médico, para com a família? Uma resposta, né? Alguma coisa. Eu sei que erros acontecem, sim, mas alguém tem que falar o que aconteceu. Mandou o menino vir embora ontem, tá, mas e a Gazi saiu da onde? Ninguém vai falar para mim o que aconteceu ou chamar a gente para conversar, nada. O médico não vai falar, assumir o erro ele não vai, tá? Jamais, mas a gente precisa de um parecer, né? Uma resposta. Que a gente está sem resposta ainda. Gustavo está bem, está em casa, graças a Deus, mas não poderia estar. Porque se não saísse, se ele não colocasse para fora a gases. Já agradecendo então as informações da mãe, da Patrícia, mãe do pequeno Gustavo. Bom, a gente acompanhou, o Gustavo está bem, inclusive já nesta quarta-feira estava brincando no quintal de casa, jogando bola, né? Inclusive também com o irmão, então está se recuperando bem, só que a família quer alguma explicação. Bom, a produção da RF-TV entrou em contato com a Santa Casa de Limeira, que se pronunciou. Nós temos aqui uma nota, inclusive, que foi encaminhada, né, para a RF-TV em relação a este caso. E, segundo a Santa Casa, todas as medidas internas já foram iniciadas desde o início desta quarta-feira e todos os setores competentes estão envolvidos, então, nas medidas também de apuração e identificação, né, de posteriores eventuais casos que se enquadrem em outras ações também, né? A gente vai acompanhando o caso e qualquer novidade voltamos à programação. Ana Paula Rosa para a RF-TV. Obrigado, Ana Paula. Eu não quero nem tecer comentários aqui, porque é impressionante. Erros acontecem, claro que acontece. Todo ser humano é passível de erro. Não tem problema nenhum. O erro, né, acontece agora. Santa Casa de Limeira. Vocês têm o prontuário do menino. Vocês sabem quem operou esse garoto. Essa história de abrir uma sindicância para ver o que é que aconteceu, para de demorar. Isso é conversa para enrolar a mãe do garoto. O garoto vomitou uma gaze. Tinha uma gaze dentro desse garoto. Esse médico tem que ser afastado imediatamente. Não sei se para fazer uma reciclagem, não sei se para dar depoimento aí ao provedor da Santa Casa, o porquê isso aconteceu. Mas não sou eu quem fecha são os enfermeiros, então chama a equipe inteira de cirurgia. Não podemos deixar de maneira nenhuma uma criança com uma gaze. No mínimo aí dentro da garganta, do nariz, sei lá, ele operou o nariz, deve estar dentro da garganta, operou a amígdala também. Impressionante. Nós estamos apurando. E se apurando, nós vamos esperar sentado, porque de pé cansa.